Amém. Gostaria de ler aqui Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 7 até o 9. Provérbios 30, uma oração, né? Uma bela oração. Provérbios 30, verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Amém? Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Nós temos aqui a nossa irmã Marina Castanha, ela pede oração por Joselita, Pedro e por ela mesma. Temos aqui um agradecimento, a nossa irmã Débora está agradecendo a Deus, ela completou 14 anos de casada. Que Deus abençoe, irmã Débora, em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus te abençoe, você, a sua família, o seu esposo, no nome do Senhor Jesus. O pastor Tadeu, ele pede aqui oração por Elza Arada. Vamos orar, vamos continuar orando pela nossa irmã Ruth também. O Senhor é poderoso para visitá-la, né? O Senhor é poderoso. Uma só palavra, o Senhor muda o quadro, muda tudo, né? O Senhor é poderoso para operar um milagre. Então, oremos com fé, no nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, Senhor, neste momento, meu Pai, eu venho te pedir, Senhor, as tuas misericórdias. Eu te apresento, Senhor, os pedidos de oração. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Quantas pessoas neste momento, Senhor, aflitas, angustiadas, quantas pessoas, meu Pai, à espera de um milagre, de um socorro, de um consolo. E o Senhor, meu Pai, tem consolo. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que opera. Jesus, tenha misericórdia dos meus irmãos, das minhas irmãs. Jesus, estenda as tuas mãos preciosas e poderosas, Senhor, e venha operar milagres no nosso meio. Jesus, tenha misericórdia, Senhor Jesus, também da nossa irmã Rutinha. Senhor, tenha compaixão. Meu Pai, visita a tua filha, Senhor, estenda as tuas mãos e venha repreender todo o mal, Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, nós confiamos em ti, nós cremos que o Senhor tem poder para curar, que o Senhor tem poder, meu Pai, para operar o milagre na vida da tua filha. Senhor, venha, Senhor, estender as tuas mãos e visita, Senhor, a tua filha naquele hospital. Tenha misericórdia daqueles que estão entubados, tenha compaixão, Senhor, dos médicos, dos enfermeiros, de todos os profissionais da área da saúde. Senhor, tenha misericórdia de nós também. Jesus, estenda as tuas mãos preciosas, ó Senhor, e nos conceda o pão de cada dia, nos conceda, meu Pai, o alimento, Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, a cada um dos meus irmãos. Abençoa também, Senhor Jesus, a nossa irmã Débora, Senhor, que está completando mais um ano de casado. Senhor, estenda as tuas mãos sobre a sua família, Senhor, e fique conosco, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos agora já passar a oportunidade para a irmã Thalita louvar ao Senhor. E vamos ficar, irmãos, vamos ficar em espírito de oração, porque eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco. A palavra do Senhor é fiel, e quando nós invocamos o Senhor, e quando nós nos colocamos para ouvir a voz do Senhor, a voz do Senhor é poderosa. E cada quinta-feira tem uma mensagem de fé, de confiança. E é assim que nós temos que estar mesmo,
apegado à palavra. Já nós temos mais irmãos e sei, irmãos, que nós vamos ter mais irmãos entrando ainda, né, que ainda vão estar para ouvir a palavra do Senhor. Então, neste momento, vamos ouvir o testemunho da irmã Thalita. Irmã Thalita, com a oportunidade. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero contar um breve testemunho, né? O Senhor, ele surpreende, mesmo em meio à pandemia, né? Antes da pandemia, em fevereiro, eu fiquei desempregada em 2020 e depois passou o tempo e eu comecei a procurar uma recolocação no mercado novamente, né? E quando foi em setembro de 2020, o Senhor abriu, eu creio que foi uma porta de escape naquele momento. E ali, eu fiquei naquela empresa por 4 meses. Mas quando foi em novembro, eu não estava ali me adaptando. Só que também eu não tinha condição de ficar sem emprego no momento, né? Aí eu comecei a procurar uma nova oportunidade e buscar o Senhor, uma outra porta, né? Que o Senhor ali pudesse me contemplar. E ali eu comecei a ficar muito aflita, eu encontrei uma outra vaga em novembro mesmo, só que aquele não era também preparado pelo Senhor, já estava tudo certo, já tinha enviado os documentos, mas ali o meu coração se fechou, eu não conseguia ir para aquele lugar, e eu iria ganhar menos, né, não era a porta certa que o Senhor tinha para mim. E naquele momento ali, eu desisti e continuei, né, onde eu estava. Mas aí eu comecei a ficar mais aflita ali e não estava dando certo. E uma irmã, uma das nossas irmãs, falou para mim que o Senhor tinha colocado no coração dela para orar, né, para orar por mim, por nós, né, pelo meu lar. E eu falei, amém, irmã, é de Deus, porque eu estou aflita e o Senhor sabe, né, dessa aflição minha. E teve um dia que eu fui na oração, na consagração, no sábado de manhã, e o pastor Daniel orou ali e falou que Deus tinha uma porta e que aquela situação ia se resolver, e eu senti que aquela palavra era para mim. E teve um dia até que eu fui me deitar ali no meu quarto triste, era de tarde, e quando eu levantei assim, eu tinha no meu e-mail essa proposta dessa outra empresa, e ali meu coração já se alegrou, eu falei, é uma resposta, e realmente, irmãos, eu comecei nessa outra empresa, uma grande empresa que o Senhor preparou em janeiro, aí eu deixei a outra empresa e fui para essa empresa, né, e para honra e glória do Senhor, em abril, eu passei na experiência e eu estou muito contente, estou trabalhando em casa, né, e eles deram todos os equipamentos e o Senhor tem abençoado muito ali, né, e eu agradeço ao Senhor, porque a primeira porta foi uma porta de escape, né, eu creio também, até porque através daquela porta, uma colega de lá que falou dessa outra vaga para mim. Então, tudo, né, conforme o Senhor vai direcionando. Então, fique tranquilo, o Senhor tem uma porta, uma palavra para você, né? E é isso que eu queria compartilhar nesse momento e agradecer ao Senhor. Em meio à pandemia, o Senhor preparou e nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. As portas terrena, né, estão fechadas, mas a porta do céu está aberta. E quando nós invocamos, o Senhor conhece a nossa necessidade, né? Ele sonda, esquadrinha o Salmo 139. Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Ele nos esquadrinha, ele nos sonda. E o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Glórias a Deus. Eu quero também agradecer ao Senhor, porque a minha filha caçula hoje completou mais um ano de vida, né?
ela veio almoçar comigo e realmente nós agradecemos ao Senhor, porque Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E eu tenho que agradecer ao Senhor muito, porque realmente o Senhor concedeu mais um ano de vida. Em tempo à pandemia, ela está trabalhando, está dando aula em 2 faculdades. Não é fácil ficar direto, mas o Senhor tem dado graça. Então, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda gratidão a Ele, porque tudo vem dEle e tudo é para Ele. Amém? Eu vou pedir agora para que o nosso pastor Júnior faça a oração. Antes da oração, nós vamos aí ouvir o louvor pela Ednete. Depois, Ednete, nós já vamos pedir para o pastor Júnior fazer uma oração, que tão logo já passaremos para a palavra. Amém? A Ednete já está com a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus por tudo, né? Eu vou louvar o Senhor com um hino que está no meu coração. Alguns conhecem, mas aqueles que não conhecem, meditem na letra. Deus falou muito comigo e acredito que vai falar com cada irmão, assim como já tem falado até aqui. Amém? Andando pelo caminho, pensei, meu Deus, será que eu estou sozinho? Senti que as minhas forças já não estavam mais em minhas mãos. Mas eu me lembrei daquele tempo em que, em meio ao meu sofrimento, tua voz me acalmou. O teu timbre eu reconheço, tu falas e eu obedeço, pois sei que enquanto eu te adorar, sem resposta não ficarei, porque passe o tempo que passar, Senhor, toda espera tu recompensarás, e enquanto eu confiar, sei que por mim vais trabalhar. E mesmo que o silêncio venha me provar, tentando me fazer desconfiar, sei em quem tenho crido, és fiel comigo. É só confiar e descansar. Mas eu me lembrei daquele tempo em que, em meio ao meu sofrimento, tua voz me acalmou. O teu timbre eu reconheço, tu falas e eu obedeço, pois sei que enquanto eu te adorar, sem resposta não ficarei, porque passe o tempo que passar, Senhor, toda espera tu recompensarás, e enquanto eu confiar, sei que por mim vais trabalhar. E mesmo que o silêncio venha me provar, tentando me fazer desconfiar, sei em quem tenho crido, és fiel comigo. É só confiar, enquanto eu te adorar, sem resposta não ficarei, porque passe o tempo que passar, Senhor, toda espera tu recompensarás, e enquanto eu confiar, sei que por mim vais trabalhar.
E mesmo que o silêncio venha me provar, tentando me fazer desconfiar, sei em quem tenho crido, és fiel comigo. É só confiar e descansar. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Continua a palavra. É só confiar. Mesmo que tudo esteja ao contrário. Mesmo que aquilo que você vê venha te desanimar. Mas nós esperamos, não é o que vemos, é o que esperamos. Então, continua essa palavra, é só confiar. E confiar, irmãos, é manifestar a nossa confiança que Deus é Deus. Quando nós não confiamos, nós duvidamos do poder de Deus. Nós duvidamos daquilo que o Senhor pode nos entregar, pode realizar, pode fazer em nossas vidas. Então, vamos confiar em nome de Jesus. Nós vamos agora pedir para o pastor Júnior fazer essa oração. E após essa oração, nós já passamos a palavra por irmão Marcos. O irmão Marcos tem a oportunidade de nos trazer a palavra nesta noite. Amém? A paz do Senhor para os irmãos, amém? Pastor Tadeu, pastor Daniel, pastor Jefferson, Deus abençoe, obrigado pelo carinho de todos aí. Hoje eu confesso aos amados irmãos que eu estou com o coração apertado, com as lágrimas no coração e nos olhos, porque a Rutinha é a irmã da minha mãe, e eu conversei com a Sueli hoje, e a gente começa a analisar que este mal, esta enfermidade bate na porta da nossa família, né? Bem próximo. Uma tia do coração, amada, a mulher de Deus, nós aqui participando de um culto, e a nossa amada tia, irmã, entubada. Eu falava para a Sueli que nós estamos vivendo milagres. É somente o milagre de Deus. Não é somente na irmã Rutinha, a irmã Ruth. Para todos nós que estamos aqui participando deste culto, eu estou aqui agora. Daqui 2 minutos já não estarei mais, nós não sabemos os planos de Deus. Mas nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo, que em todas as coisas o Senhor tem cuidado, né? E eu creio que a irmã Ruth está sendo cuidada por Deus, né? E nós que estamos aqui neste culto, estamos sendo cuidados pelo Senhor também, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, para que o Senhor conforte os nossos corações e para que esta palavra que vai vir agora venha de encontro às nossas necessidades, porque nós estamos necessitados da palavra, nós precisamos, algo que nos motiva a continuar essa caminhada que não é fácil. Mas o Senhor tem pelejado por nós, né, irmãos? O Senhor tem cuidado de nós. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, mesmo com o coração apertado, com as lágrimas nos olhos. Senhor amado, eu venho te glorificar, porque o Senhor é Deus. O Senhor trabalha, o Senhor faz, o Senhor age, o Senhor cura, o Senhor levanta. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, ó Pai. E vemos te pedir neste momento, ó Pai, neste culto, que as tuas mãos estejam estendidas ao Senhor. E, ó Pai amado, desde o primeiro dia que eu participei deste culto, algo mudou na minha vida, Senhor. Alguma coisa mudou no meu interior, ó Pai. É tão importante poder participar de cultos, de poder ouvir a Tua palavra, de poder ouvir os testemunhos que edificam a nossa alma. Senhor Jesus, que neste momento o Senhor venha com a Tua palavra, Senhor amado, que adentre aos nossos corações, ó Pai, e que possa fazer morada, Senhor, que venha alegrar as nossas vidas, ó Pai. Necessitamos do Senhor, necessitamos, ó Pai amado, do Teu abraço, do Teu carinho, precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Então fala conosco através do Teu servo, através da Tua palavra, e que esta palavra venha mudar o nosso caminho, venha mudar o nosso rumo, e que possamos, ó Pai, nos achegar mais a Ti.
Em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, neste momento, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A oportunidade já por Romanos. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para mim é uma alegria imensa estar novamente com as minhas irmãs amadas, as irmãs que a gente participa nos nossos domingos de manhã, nas nossas EBDs. Tenho um imenso prazer de participar com vocês. E para mim é uma honra estar participando desse culto, podendo trazer uma palavra. Agradeço a Deus por esta oportunidade, agradeço à irmã Sueli por esta confiança. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra muito simples, uma palavra muito direta, mas que eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de cada um de nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo as vossas Bíblias no livro do apóstolo João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, eu vou ler dos versículos 14 ao 18. João, capítulo 3, dos versículos 14 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus fala da questão da salvação como um livramento que Deus oferece, uma alternativa à condenação. A condenação é certa para aquele que não crê, mas a salvação também é certa para aquele que crê. Mas para entender essa relação da serpente com Cristo, nós precisamos voltar um pouco na história dos servos de Deus, dos hebreus, mais ou menos uns 1.500 anos antes de Cristo, quando Moisés levantou uma serpente no deserto. Lá no livro de Números, no capítulo 21, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem também nesta leitura, e para a gente poder entender que essa serpente tem toda uma simbologia da proclamação do Evangelho. Eu gostaria de ler então com os irmãos no livro de Números, no capítulo 21, dos versículos 4 e 9, para podermos entender essa comparação. Diz assim a palavra: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que não fizesse subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Note que as serpentes venenosas, antes de tudo, chegaram no meio do povo de Israel porque eles haviam desprezado o caminho de Deus. Eles haviam desprezado o cuidado de Deus, o pão, o maná que o Senhor descia do céu. E o povo ficava cada vez mais desencorajado por causa do caminho. Eles esqueceram de que Deus colocou diante deles a Moisés, a Arão,
que de dia tinha uma nuvem que cobria o sol para cuidar deles, e à noite tinha uma coluna de fogo para aquecê-los no frio do deserto. Porém, eles murmuraram contra tudo isso. Cada passo dessa jornada era guiada por Deus. Cada pedacinho de terra que era conquistada, Deus estava com eles, Deus estava caminhando com eles. O trajeto foi feito por eles. Ali nessa passagem, era exatamente onde eles queriam atravessar a terra de Edom, e os edomitas não deixaram, e eles fizeram dar a volta até alcançar o mar. Isso tudo já era um propósito de Deus, para que o povo pudesse andar, para que o povo pudesse ter experiências com Deus. Mesmo assim, o povo reclamou do alimento que Deus proveu. Ele deu a melhor parte que o homem comia. Como diz no Salmo 78, no verso 25, o maná era a comida dos anjos, e Deus deu para o homem. Só que esta comida, ela não inchava o homem, ela não engordava o homem, ela dava substâncias necessárias para manter o homem saudável. As roupas não ficavam velhas, os sapatos não se rasgavam, mas Deus estava cuidando de tudo. Descontente ainda com Deus, eles reclamaram. E do pão, além do maná, eles reclamavam do caminho, de que estavam passando necessidade e tinham saudade das comidas do Egito. Que qualquer outro alimento, que eles comiam cebola e comiam pepinos no Egito, que era melhor do que o maná. Nos nossos dias também é assim. Muitos homens se recusam a se alimentar da palavra de Deus e de acreditar na verdade. O homem deseja o alimento pecaminoso da razão carnal, o alho das tradições, supersticiosa, o pepino do mundo, os problemas, as mentiras que Satanás tem colocado. Ele não pode se humilhar, não pode acreditar na palavra de Deus ou aceitar uma verdade tão simples, tão adequada, até mesmo ao conhecimento de uma criança. A palavra de Deus, ela é tão simples, ela é tão singela, ela é tão branda, que uma criança consegue decifrar. Nós começamos a conversar com os nossos filhos e explicar algo de Deus, e isso forma uma imagem na mente das crianças que eles buscam a saber cada vez mais. Mas muita gente exige algo mais profundo que o divino, mais profundo do que o infinito, mais profundo do que é toda a nossa esperança e promessa de vida eterna. Discutem com o caminho, com o pão, e aí então as serpentes venenosas da luxúria, do pecado, da vaidade, chegam até eles. Observa que aquelas pessoas para quem a serpente foi levantada, elas já haviam sido mordidas pelas serpentes. O Senhor mandou serpentes venenosas, não foram as serpentes no meio deles que envolveu o erguimento dessa serpente. A serpente de bronze que foi levantada por Moisés, ela surgiu devido a uma revolta do povo. O povo se manifestou contra Deus, contra Moisés, contra o alimento, e por causa deste pecado, dessa desobediência, a cura tinha que ser levantar uma serpente de bronze numa haste de madeira. E todo aquele que, sendo picado por uma serpente, a simplesmente olhar para essa serpente de bronze, ele já seria curado. Uma cura levantada assim, no meio de um acampamento, no meio de uma multidão de povo, uma só serpente. E todo aquele que era mordido, era só olhar para essa serpente que ele seria curado. Que coisa fantástica, é só coisas de Deus, é sobrenatural. Nós imaginarmos isso no nosso dia, uma coisa assim simples de tudo, como eu ser mordido por uma serpente, um animal tão feroz, com um veneno tão drástico, e simplesmente, Deus poderia simplesmente falar para Moisés, você levanta a mão, põe a mão sobre a cabeça daquele que for mordido e ele será liberto. Mas não, a glória não seria de Moisés, a glória não era para Arão, a glória era de Deus. Cabia simplesmente erguer uma haste com o símbolo de uma serpente morta. A noção comum é que a salvação é para as pessoas boas. Todo mundo acha que as pessoas que lutam
contra as tentações, as pessoas que não bebem, não têm vício, estão espiritualmente sadios, mesmo não fazendo parte de uma igreja, mesmo não fazendo parte do corpo de Cristo, eles estão salvos. Essa é a ideia que o mundo vende. O remédio de Deus é para os doentes. A sua cura é para os necessitados. A palavra de Deus, a graça de Deus, através da expiação do nosso Senhor Jesus Cristo, é para quem é real e seriamente culpado. Nós não pregamos uma salvação sentimental, de uma culpa inconcebível, mas perdão real e verdadeiro para ofensas reais. Nós sabemos, nós conhecemos os nossos pecados, nós conhecemos os nossos limites e as nossas doenças. A picada da serpente, ela era dolorida. Nesse texto, é dito que as serpentes são ardentes, uma palavra que se refere ao fogo. Entretanto, mais provavelmente ela faz referência aos efeitos destrutivos do seu veneno. Ela aquece, inflama o sangue de tal na veia que como se fizesse uma ebulição do nosso sangue, uma febre, fica o vermelhão, fica aquele sintoma ruim que a gente sente numa picada de um pernilongo, de uma abelha, quem dirá picada de uma serpente, uma víbora tão venenosa. Para os homens picados pela serpente ardente, que a serpente de bronze foi erguida, e é para os homens realmente envenenados pelo pecado, que Jesus é pregado. Jesus morreu por aqueles que estão completamente desesperados, aqueles que sabem que pelo nosso esforço, com as nossas mãos, nós nada podemos fazer. Mas nós cremos que o Filho unigênito de Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo desceu, se esvaziou da sua glória e veio ao mundo para pagar pelo meu e pelo teu pecado. Que coisa maravilhosa que podemos falar hoje. A picada dessa serpente era mortal. Os israelitas não tiveram dúvida sobre isso, porque assim como nos dias de hoje, nós vemos pessoas bem próximas de nós morrermos. Nós vemos as pessoas que foram afetadas pela doença, foram afetadas pela incredulidade e estão sofrendo. E isso está chegando muito perto de nós. Eles sabiam que os outros estavam morrendo e era pelo motivo do pecado. Não tinha nenhuma desculpa para imaginar que seriam mordidos. Mas ainda assim, eles viveriam se eles olhassem para a serpente de bronze. Agora nós sabemos que perecem como resultado do pecado. Não temos dúvida do que o pecado pode fazer, pois a palavra infalível nos ensina que o salário do pecado é a morte, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, no capítulo 6, versículo 23, e que o pecado sendo consumado, ele traz morte, como diz Tiago, lá no capítulo 1 da sua carta. Também sabemos que essa morte é o sofrimento sem fim, para qual a Escritura descreve quando os perdidos são jogados em profunda treva, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Nosso Senhor Jesus nos fala dos condenados que irão para o juízo eterno, onde haverá choro, gemidos e ranger de dentes. Nós não devemos ter nenhuma dúvida quanto a isso, mas os que dizem duvidar isso são os que temem que isso não seja para eles e sabem que irão enfrentar infelizmente vão enfrentar essa eterna desgraça. Então eles fecham os olhos para fingir essa inevitável maldição. Não há nenhum limite para a etapa do envenenamento. Não importava quanto tempo tivesse sido a picada, a pessoa foi picada no exato momento em que a pessoa foi picada, imediatamente quando ela olhava para a serpente de bronze, ela era curada. Se passasse meia hora e ela já tivesse com febre, se ela já tivesse com tremor, com a voz falhando já, como se ele estivesse já quase subitando uma morte, se ele olhasse para a serpente, ele seria alcançado. A promessa não tinha nenhuma cláusula condicional. E sucedia que, picando alguma serpente, alguém que desse uma olhada para a serpente de bronze, ela estava viva. Então, vimos que a promessa de Deus acontecia em todo caso, sem exceção. Qualquer picada de qualquer um que fosse picado por uma serpente, se olhasse para a serpente de bronze que foi levantada no deserto, ela seria liberta, ela seria salva, ela teria devolvido a sua vida. Porque para as mordidas da serpente ardente no deserto, não existia nenhum tipo de remédio, não existia antídoto ainda não existia
nenhum outro tipo de salvação, a não ser o que Deus havia mandado. Era um remédio bem incomum, uma simples olhada para uma serpente numa haste. Que improvável que isso viria a funcionar. Hoje nós pensamos friamente numa situação como essa, a gente não consegue entender, porque é só Deus para fazer uma situação dessa. O gozado é que a serpente é que estava causando dano, e tinha que ser a serpente que tinha que ser levantada. A pessoa tinha que olhar para aquela serpente de bronze, pendurada numa haste, para que ela fosse liberta do veneno. Parecia brincadeira. Se a pessoa olhar para aquilo que mordeu ela, que acho que a pessoa ficaria até com pavor, mas isto estava a excelência do remédio, que era de origem divina. Porque quando Deus ordena uma cura, ele está obrigado a agir por ela. Deus não brinca, Deus não mente, Deus não ia falar algo que não funcionasse. O resultado seria o que a palavra dele disse. Nós necessitamos saber como funciona, e é suficiente para nós, que a graça poderosa de Deus está comprometida em trazer bem para as nossas almas. Esse particular remédio da serpente erguida numa haste foi sumamente instrutivo, apesar de achar que Israel não entendeu isso. Temos sendo instruído, todas as vezes nós temos ouvido a palavra e sabemos o seu significado. Era uma serpente imobilizada em uma haste. Essa serpente também era exibida como morta e colocada em exibição na frente de todos. Era a imagem de uma serpente morta. A maior das maravilhas é nosso Senhor Jesus, rebaixado, simbolizado como uma serpente morta. A instrução para nós, depois de ler o Evangelho de João, que nós lemos, é nosso Senhor Jesus, em infinita humilhação, se dignou vir ao mundo e aceitou ser maldição por nós. A serpente de bronze não tem veneno em si, mas tomou a forma de uma serpente venenosa. Cristo não foi nenhum pecador, e nele não há pecado algum. E foi enviado por Deus em semelhança de carne e pecado. Ele veio debaixo da lei, e o pecado fora imputado. Então ele veio debaixo da ira, a cruz. Verá que o pecado está morto, pendurado como uma serpente morta. Também ali a morte é abolida. Pois Jesus, ao vencer a cruz, ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida. E ali também a maldição é cancelada para sempre, devido ao que ele suportou por nós. Assim, essas serpentes que são penduradas como espetáculo para todos os espectadores, todas mortas pelo agonizante Senhor. O pecado, a maldição e a morte são agora como serpentes mortas. Se os nossos irmãos hebreus tivessem entendido isso, que uma serpente pendurada em uma haste teria sido uma profecia do glorioso quadro que a nossa fé contempla hoje, Jesus imolado, a morte e o inferno mortos nele. O remédio, então, vai ser olhado sumamente instrutivo e sabermos que a instrução de Deus era só nos convencer. Nós temos que lembrar que no acampamento de Israel havia somente um remédio para a mordida de serpente, que era a serpente de bronze. E só havia uma serpente. Era uma multidão de gente, uma multidão de pessoas sendo picadas por essas serpentes ardentes. Mas só uma serpente foi erguida. Deus deu ordem a Moisés que levantasse uma haste com a figura de uma serpente morta. Para eles, isso não teria nenhum efeito medicinal. Havia somente uma, para que ele pudesse ter simplesmente um Salvador. Existe só um Salvador, somente um. Não há outro igual ao nosso Senhor, nem debaixo do céu, nem em cima da terra, pelo qual podemos obter salvação. Toda a graça está concentrada em Jesus, de quem lemos, porque foi agradado ao Pai que toda a plenitude nele habitasse. Cristo suportou a maldição e acabou com ela. Cristo foi picado por uma serpente em seu calcanhar, mas pisou na sua cabeça e destruiu. É para esse Cristo, unicamente, que nós devemos olhar. Se quisermos viver, se quisermos nos livrar do pecado, se hoje nós tivermos
Digo pecado, entre irmãos que estamos aqui, nós conhecemos bem a vida de cada um dos irmãos, e nós sabemos que quando nós falamos em pecado, como a irmã Sueli mesmo disse no começo, nós não estamos julgando os irmãos de adultério, de pecado, sabe, pecados mundanos. Não, o nosso maior pecado, irmãos, é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé, é muitas das vezes nós fraquejarmos diante das situações. A Bíblia mesmo nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas nós vivemos momentos em que a apatia está tomando conta da nação, não só da nação crente, da nação mundial. Nós estamos envoltos a uma nuvem de incertezas, de doenças, de tristeza, de luto, de dor. E é isso que traz incredulidade ao nosso coração. E a palavra de Deus diz, no livro de Lucas, quando Jesus sobe ao monte para orar, e Jesus, Pedro, João e Tiago, e chegou um pai com uma criança endemoniada e pediu para que os outros apóstolos que estavam lá embaixo expulsassem aquele demônio do menino. E eles não conseguiam. Eles oraram e não conseguiram. E aí então os fariseus começaram a zombar e diz, está vendo? Esses são os seguidores de Jesus, eles não têm poder, eles nada podem. E Jesus, quando descendo do monte, vendo aquela bagunça, ele pergunta o que está acontecendo. E aí ele olha para os seus próprios apóstolos e diz, até quando estarei contigo? Até quando vocês ainda não terão fé em fazer os milagres que eu faço, e que vocês também são capazes de fazer? Jesus ali condena a incredulidade dos próprios apóstolos. E nós mesmos, irmãos, diante das dificuldades, nós temos que vigiar a todo momento, para que a nossa adoração, para que o nosso coração não incline às dúvidas, que não incline para as dores que nós temos sentido na carne, pelos nossos irmãos que estão sofrendo, a nossa amada irmã Rutinha, agora nesse momento, nesse leito de dor, aos irmãos que já passaram há dias atrás por experiências semelhantes, que muitos venceram, pela misericórdia de Deus. Tivemos quinta-feira passada aquele maravilhoso testemunho do nosso irmão Wagner, que bênção de Deus. Mas o nosso Senhor que libertou, que salvou, que curou o Wagner, também está vivo e tem poder para levantar e salvar a nossa irmã Rutinha. Nós não podemos colocar a dúvida no nosso coração e já pensar que o pior está por acontecer. A nossa fé tem que ser firme e inabalável no Senhor Jesus. O Senhor foi levantado num madeiro por mim e por você. Ele pagou pelos meus pecados e pelos teus. Nós temos que crer que o plano de Deus é muito maior. A palavra de Deus ainda é a última. A palavra de Deus ainda está acima da palavra do médico, da palavra das incertezas da vida, da palavra das dúvidas do meu e do teu coração. Nós possamos nos fortalecer em Jesus Cristo, que nós possamos entender que assim como a serpente foi erguida um dia para livrar aqueles que foram mordidos pela serpente da dúvida, pela serpente da incredulidade e da desobediência do povo de Deus, em falar mal de Deus, em não aceitar as palavras e o caminho de Deus. Irmãos, não está fácil, eu sei que não está fácil para mim, não está fácil para ninguém. Nós vemos aí, no meio da nossa irmandade, tantos irmãos passando por dificuldades, desempregados, com parentes doentes, com parentes acometidos por essa doença tão ingrata. Mas todas as coisas estão nus e patentes aos olhos do Senhor. O Senhor domina sobre o bem e o mal. Essa pandemia para o Senhor é um piscar de olhos, é um sopro. Nós temos que crer que a vontade dele seja feita acima de todas as nossas vontades, que o Senhor possa fortalecer a minha fé, possa fortalecer o nosso coração e crer que nós venceremos, nós passaremos por este rio, nós passaremos. E se não for na vontade dele, irmão, que nós passemos, que seja recolhido, que nós estemos com ele na glória, que nós estejamos firmados na rocha que é Jesus. Não é fácil, não é fácil. Havia somente uma serpente naquele deserto que curava. Assim como também existe só uma serpente, só um Salvador, que foi pendurado numa haste de madeira, que um dia eu e você, pelos olhos da fé, olhamos para aquela cruz e enxergamos tamanha salvação. Deus podia ter ordenado a Moisés para fazer uma serpente de madeira, uma serpente de outro material,
mas ele aprove fazer de bronze, para que a luz que refletia daquele metal, que a luz que refletia daquele bronze fala da justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça, mas que aquele brilho do bronze seria também transmitido pelo brilho do Filho dele. Que Jesus Cristo morreu por nós, mas mesmo no último momento de vida, ele ainda clamou por aqueles que estavam matando ele. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tamanho amor tinha o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, esse remédio era duradouro. Era uma serpente de bronze. Mas o sangue carmesim que desceu naquela cruz, por mim e por você, é eterno. No dia aí que eu olhei para a cruz e vi ali o meu pecado cravado naquela cruz, eu encontrei salvação. Eu encontrei e consegui encontrar esperança para a vida eterna. Assim como todos os irmãos também, eu creio que um dia encontrou essa luz maravilhosa. Que reconfortante é saber que Jesus ainda salva o pior dos pecadores, que por meio dele nós podemos se achegar a Deus, que ele veio para interceder por nós e ele está ao lado do Pai. Um ladrão moribundo contemplou o resplendor dessa serpente de bronze quando olhou para Jesus do seu lado naquela cruz, e isso salvou. De igual maneira, eu e você, que não vimos pessoalmente, não vimos com os nossos olhos carnais, mas que pelos olhos da fé nós vimos e contemplamos a graça de Deus. Podemos olhar e viver, pois Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente será. Assim como a sua palavra não passará, assim como a sua palavra não morrerá, o amor de Cristo para conosco também não. Ele nos ama. Ele tem ciúmes de nós. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. Ele quer a nossa total atenção. Ele quer a nossa total dedicação. Ele quer a nossa fidelidade. Como aconteceu lá no Jardim do Éden, no primeiro pecado, quando Adão deixou-se levar pela sua esposa, que foi enganada por uma serpente. Ali, o primeiro pecado que nós vimos foi a desobediência. Mas antes da desobediência, foi a infidelidade. Eles não foram fiéis com Deus. Eles não levaram, Eva não levou a fidelidade dela à fé. E deixou-se enganar por uma palavra traiçoeira. Que o Senhor possa fortalecer o nosso coração. Que o Senhor possa nos encher de alegria. Que nós possamos nos lembrar que naquela cruz, naquele madeiro maldito, estava o nosso Salvador, mas que ela está vazia. O sepulcro está vazio. Ele levantou, ele ressuscitou e vivo está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E que essa luta vai passar. E que nós passaremos vitoriosos diante de tanta desgraça, de tanta notícia ruim. Nós ainda venceremos e glorificaremos o nome do nosso eterno Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus possa trazer a cada um de vocês uma palavra, uma resposta, uma direção que fortaleça a nossa fé, que fortaleça a nossa esperança viva em Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Irmã Sueli, muito obrigado. Amém. Deus te abençoe, irmão Marcos. Vamos ficar, continua a palavra. Confiar, mas uma confiança sem reserva, porque uma confiança sem reserva, o Senhor nos dá uma fé inabalável, porque a palavra do Senhor nos diz, aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós podemos ficar preocupados, mas não desesperado, porque a nossa confiança está em Cristo. Ela é soberana, a vontade dele é soberana, é perfeita a vontade do Senhor. Mas nós temos que buscar, nós temos que confiar, porque o poder é dele e o poder está nas mãos dele. Amém? Antes de nós terminarmos, a irmã Sueli me disse que traria hoje 2 amigas. Elas estão aí, irmã Sueli?
Tá sem microfone. Tá sem microfone. Olá, boa noite aos irmãos. Paz do Senhor. A irmã Cleide, ela é lá de Uchoa, uma cidade bem do interior. Ela está na live, irmã. Amém. Ela entrou na live, eu convidei ela, né? A irmã Roberta, ela foi até a casa dos pais dela, mas como o pai dela teve um AVC, então ela teve que sair correndo, entendeu? Sim. Mas a irmã Cleide, eu gostaria que os irmãos dessem a paz do Senhor para ela. Amém. É uma pessoa maravilhosa. Amém. Irmã Cleide, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Não estou... A paz do Senhor. Não sei se ela está me ouvindo. Senhor, irmã Cleide. Irmã Sueli, parece que a irmã Helena também convidou uma amiga. Eu não sei se ela está aqui, não sei se a irmã Helena consegue abrir o microfone. Eu não sei se ela está aqui. Eu até tinha visto a Cleide, eu falei, será que é ela? Mas é amiga da Sueli, né? Aí eu tô vendo um outro acesso, Dorizete, aparecido. Eu não sei quem que é, se vocês conhecem. Mas se estiver aqui, bem-vindo também. Só para avisar. Se estiverem, sejam bem-vindas em nosso meio, sejam bem-vindos em nosso meio. Nós continuaremos aí unidas, né? E vocês, aí, assim que se apresentarem, todos nós vamos conhecê-las, né? E todas quinta-feiras estaremos aqui unidas, né? Para que o Senhor venha trabalhar, porque Ele já está trabalhando em nosso favor, quando nós assim deixamos o Senhor trabalhar, né? Então, é um prazer tê-los, nós estamos aqui para que o Senhor venha cada dia nos fortalecer, para que nós sejamos vitoriosos, para que nós vejamos aí testemunho, como hoje nós ouvimos, né? Um testemunho de agradecimento. E eu creio que o Senhor é um Deus que abre porta onde não tem. O Senhor dá existência onde não tem. O Senhor, Ele move situação, Ele comove, Ele remove, Ele cria situação. Então, o Senhor é poderoso. Só que nós temos que entender que Ele tem que ser prioridade na nossa vida. Prioridade, sabe? O Senhor, nós temos que tê-lo com reverência. E tudo que Ele fizer, agradeça, mesmo que o dia seja difícil, mesmo que o dia seja cheio de obstáculo, mas, Senhor, dá-me sabedoria e estratégia para me vencer, porque a sabedoria, a inteligência, todos nós temos, irmãos, todos nós temos inteligência, só que a sabedoria vem do alto. E nós temos que ter sabedoria, e somente com esta palavra, diante do Senhor, nós podemos adquirir sabedoria para nós lidarmos neste momento, com momentos difíceis. Eu estava com a minha sobrinha, com a Marília, e eu pedi ao Senhor, Senhor, dá-me sabedoria para me conversar com ela, com entendimento, para que ela venha entender. Porque nós não sabemos, o Senhor tem os seus desígnios para trabalhar. E nós temos que aceitar, porque se nós questionarmos, é pior, né? Então é melhor adorar ao Senhor em todos os momentos, sabe? E se nós pudermos louvar, é melhor ainda. É difícil. Eu muitas vezes com lágrimas nos meus olhos, eu adorei ao Senhor, porque eu sei que dentro das minhas lágrimas, eu falei com Ele, Ele entendeu, porque o Senhor entende nossas lágrimas, né? Para eles talvez seja aí uma frase muito intensa, uma lágrima que você derrama na presença do Senhor. Então vamos continuar confiando, né? A irmã Cleide, outras irmãs,
convidada da irmã Helena, e todos são convidados. Vamos convidar, vamos levar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é bálsamo, a palavra do Senhor é alimento, a palavra do Senhor faz algo na nossa vida, o inexplicável acontecer. Amém? Nós já vamos terminar, agradeço a todos que participaram, Deus abençoe, continua conosco, vamos orar por todos, né? Cada um orar pelo seu companheiro, porque todos nós estamos passando os momentos difíceis, mas o Senhor passou muito mais, Jesus passou muito mais, sem pecado, sem culpa, e passou de uma forma que ele falou, se passa de mim esse cálice, se for possível, né? Mas Deus permitiu para que hoje nós estivéssemos aqui e ter uma vida eterna, amém? Eu já passo a oportunidade para o pastor Tadeu, já fazer o término, e eu creio que o Senhor recebeu esse nosso culto, porque quando é um culto com alegria, com prazer, com adoração, com agradecimento, podemos crer no amanhã, porque eu creio no amanhã, porque Ele vive e Ele está aqui conosco, amém? Pastor Tadeu, a oportunidade. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos terminar, graças a Deus, por este culto, pela palavra do nosso irmão Marco. Deus abençoe, irmão Marco, em nome de Jesus. Quando o Filipe foi chamar Natanael, né, e falou, temos visto aquele que Moisés escreveu na lei, os profetas falaram, Jesus, filho de José, de Nazaré. Ele falou, pode vir uma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe falou assim, vem e vê. É isso, irmãos, vem e vê. É só olhar para ele, não é verdade? O mundo quer uma salvação, irmãos, que é a base de sacrifício, uma salvação que a gente constrói, é ação social, é algo que eu faço. A salvação da Bíblia não, irmãos, é só vem e vê. Foi a ordem que Eliseu deu para Naamã. Vai e lava-te. É fácil, é tão fácil, irmãos, que se torna difícil, né? Para as pessoas crerem. Na verdade, é tão simples as coisas de Deus que se tornam até mesmo difícil, porque as pessoas, às vezes, não querem, né? Você imagina, irmãos, a gente já está acabando, mas você imagina a pessoa com febre, que foi picada da cobra, está lá morrendo, porque a Bíblia fala para serpente ardente, irmão, a ideia é o seguinte, é que quando a serpente picava alguém, a pessoa ficava com a febre instantânea. A febre era na hora, por isso que fala serpente ardente, ardente era o veneno. A pessoa está agonizando lá de febre, irmão, foi picada por uma serpente, aí chega outro e fala assim, não, Moisés levantou uma serpente lá de bronze no deserto, é só ir lá e olhar para ela. Ah, que história maluca é essa? Rapaz, é só todo mundo que olha vive, todo mundo que olha a febre baixa na hora e fica curado. É assim, irmãos. A gente às vezes quer coisa difícil, é só vir e ver, é só confiar no Senhor, irmãos. O resto, Ele fará. Deus abençoe a todos. Irmãos, fica um convite aqui, irmãos. Domingo de manhã nós temos também escola dominical, que nós fazemos por esta mesma ferramenta, pelo Meet. E é uma oportunidade, irmãos, de às vezes a pessoa tá falando sobre um assunto, de você poder interromper, né, e perguntar, mas a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso e tal? Então, às vezes, aqui a pessoa está pregando e você, às vezes, não está entendendo direito e você não consegue perguntar, né? A escola dominical, a gente tem esse privilégio, irmãos, de perguntar, de participar. Então, nós fazemos todos os domingos às 9 horas da manhã. E aí, caso alguém tenha interesse, irmãos, mande pelo chat aqui agora o seu celular, que a gente te manda o link, daqueles que não recebem ainda o link, e nós te enviaremos, irmãos. Tem sido muito boa a escola dominical. São diversos assuntos, né, irmãos, todos concernentes à palavra de Deus. É um momento de aprendizado. Deus abençoe a todos. Pastor Daniel, o senhor ora por nós, pastor? O senhor já orou hoje? Amém. Vamos orar. Deus abençoe a amada igreja. Amantíssimo e eterno Deus, somos-lhe gratos a Ti, Senhor, por tudo quanto tem nos concedido e colocado nas nossas mãos, por mais esta rica oportunidade de estarmos reunidos, meu Jesus, em volta do Teu nome. Meu Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, meu Jesus, que possamos, meu Deus, estar olhando, meu Deus, tão somente para Ti. Meu Deus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Meu Jesus, trabalhe na nossa fé, meu Jesus. Meu Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós dependemos, nós necessitamos de Ti.
Meu Jesus, neste momento eu venho apresentar a Ti, meu Deus, as pessoas que foram convidadas, meu Deus, estão participando deste culto, entra neste lar, opera um milagre neste lar, nesta família, meu Jesus querido, meu Deus, se é enfermidade, meu Jesus, que seja repreendida em nome de Jesus, meu Deus, venha, Senhor, se é porta de trabalho, venha abrir uma porta de trabalho, meu Jesus, mas em primeiro lugar, meu Deus, meu Jesus, venha salvar, meu Jesus querido, venha entrar com paz dentro deste lar, que esta família, meu Deus, possa, que todos nós possamos estar olhando para Cristo. Meu Jesus querido, fica conosco, fica com a tua igreja, nos conceda-nos uma noite de paz, uma noite de descanso. Meu Jesus, mais uma vez, Senhor, eu venho, meu Deus, unir a minha voz, juntamente com a igreja, meu Deus, para orar, meu Deus, para interceder pelos enfermos. Meu Jesus querido, venha dar saúde em nome de Jesus. Meu Deus, venha dar paz, Senhor, a este coração contrito, em nome de Jesus. Venha operar o milagre, meu Deus. É o que eu lhe peço no teu nome. Fica conosco, Jesus. Amém. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos digam amém. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.